A paz de Deus, meu querido irmão Agra, tudo bem? Olha, a paz de Deus, como sempre, no precioso nome do Senhor Jesus. Entendeu? Porque esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, hein? Então veja, nós temos que estar alicerçados, entendeu? Nas palavras do Senhor Jesus, lá das Escrituras, entendeu? Ele é o fundamento da nossa fé, entendeu? Ele é o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Entendeu? Então, veja bem, o verdadeiro cristianismo é aquele que tem como fundamento, de princípio, as palavras do Senhor Jesus, não as palavras dos apóstolos, tá? As palavras do Senhor Jesus. Os apóstolos fundamentaram as suas doutrinas, os seus ensinamentos, as suas pregações no testemunho de Jesus Cristo. Entendeu? Paulo fala um pouco a respeito disso. Eu, como sábio arquiteto, veja como Paulo fala sobre isso claramente. Diz, eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento, o qual é Jesus Cristo. Então ele está dizendo que o fundamento da obra é Jesus. De que maneira ele colocou estes fundamentos? Você lê nas cartas o que está registrado ali. Aquilo que está registrado ali nas cartas era o que ele pregava, era o que ele ensinava às igrejas onde é que estavam sendo estabelecidas, né? Entendeu? Então, esta ordem das coisas não pode ser invertida. Quer dizer, nós não podemos fazer do ensino dos apóstolos o fundamento da nossa fé, ignorando o que está escrito pelo Senhor. O que eu estou querendo dizer é que se você tem alguma palavra, algum verso, algum ensinamento que está contraditório com aquilo que Jesus Cristo disse, é porque você não entendeu direito. É porque você está fazendo uma doutrina em cima de um verso isolado. Entendeu? Um dos grandes problemas das seitas, né, entre as quais está incluso a nossa congregação cristã no Brasil, que se desviou até das suas próprias doutrinas originais, é o excessivo peso sobre aquilo que Tiago disse. Entendeu? O que eu quero dizer com excessivo peso? Atribuir a Tiago as coisas que Tiago escreveu um valor exagerado. E veja bem a contradição. Tiago não foi apóstolo. O homem nem apóstolo foi. Mas as seitas, Testemunha de Jeová, os mórmons, né? E outros mais por aí, os adventistas, colocam excessivo peso nas palavras de Tiago. Mas o homem nem apóstolo foi.
Olha, você lê nos evangelhos lá, você vai ler a relação dos apóstolos, dos 12 apóstolos. E você vai ver no livro de Atos que colocaram Matias no lugar de Judas, que foi aquele que traiu. Por que não colocaram Tiago? Entendeu? Tiago não foi apóstolo. Tiago era irmão do Senhor. No tempo do ministério de Jesus, ele nem crente era, né? Ele deve ter se convertido nas aparições do Senhor Jesus, né? Mas ele nem crente, não acreditava no seu próprio irmão. Vendo os milagres que Jesus fazia, ele não acreditava em Cristo. E foi bispo em Jerusalém. Entendeu? Então veja, nem apóstolo foi. Aí eu escrevi outro dia aí a respeito disso, que Tiago não foi apóstolo. Alguém respondeu: no livro de Atos está dizendo que Paulo foi a Jerusalém e não viu a nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ora, não está dizendo que Tiago era apóstolo em absoluto. Está dizendo que não viu os apóstolos e viu somente a Tiago, que era irmão do Senhor. Como é normal você se expressar dessa maneira, se você está falando com pessoas que conhecem aquele que você está citando. Por exemplo, eu vou lá no Brás procurar o ancião, o irmão Paulinho, e depois eu digo para você, falo assim: eu não vi nenhum dos anciães, somente o nosso irmão João, que é cooperador. Você conhece, sabe que João é cooperador. Eu conheço também. Eu estou falando que não vi ninguém, só vi o João, que você e eu sabemos que é um cooperador. Eu não estou dizendo que João é um ancião, entendeu? Então, dão excessivo valor às palavras de Tiago, entendeu? Então a maioria dos erros são estes. Você fala lá no seu vídeo lá, que você está fazendo citações de versos que eu digo que são versos isolados, fora do contexto. Você está vendo aí. Eu mesmo mostrei a você já algumas coisas que você tem apresentado no contexto, fora do contexto, etc. Para saber a intenção do Espírito Santo, ao inspirar o autor da carta, do Evangelho, a escrever o que ele escreveu, você tem que prestar atenção no contexto, porque conforme o contexto muda, a intenção do Espírito é outra. Eu coloquei aí um tópico aí, a lei do contexto. Leia, assista esse vídeo sobre a lei do contexto, para você entender o que é o contexto. Enquanto você não entender isso, você vai continuar interpretando a Bíblia de maneira errada e tal, como está recebendo ensinamentos também errados na sua interpretação, você vai propagando o erro a vida toda aí. E isso tem condenação, você vai perder sua alma. Simplesmente. É bom, né? Ir para o inferno? Não, meu filho, salva a sua alma. Presta atenção. Tá? Presta atenção. Salvação. Acabei de ler um comentário seu. Você fala sobre salvação por meio de boas obras. Boas obras não tem nada a ver com salvação. Tá? Paulo, apóstolo, disse o seguinte: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Entendeu? Agora, você pode achar que eu estou fazendo citação fora do contexto. Leia toda a carta de Romanos. Está lá toda a carta de Romanos. É um libelo contra essa doutrina da salvação por meio de boas obras. Ela todinha está mostrando que a salvação não acontece por meio de boas obras. Mas você pega lá o verso de Tiago que diz: irmão Jair, mas fé sem obras é morta. E usa para contradizer o apóstolo Paulo. Entendeu?
Agora presta atenção. Esse verso é aparentemente contraditório, porque é sacado do seu contexto e usado de maneira indevida. Na realidade, se você ler com cuidado o que Tiago está dizendo, ele está corroborando as palavras de Paulo. Ele está mostrando os dois lados dessa doutrina. A doutrina da salvação pela graça, sem o concurso de obras, ela tem dois lados, como uma mão. Você olha a minha mão aqui, você vê a palma da mão. Se você vira desse lado, você vê o quê? Vê as costas da mão, mas a mão é a mesma. A salvação pela fé, sem as obras, ela tem estes dois lados. O lado você vê, a salvação é pela fé, não tem nada a ver com as obras. Agora, o outro lado, você vê que aquele que é verdadeiramente salvo pela fé, conhece a Deus, a vida dele mostra boas obras. Entendeu? Não é diferente. Entendeu? Não é as boas obras vão produzir a salvação. A salvação é que gera as boas obras na vida da pessoa, na vida do crente. Por que gera as boas obras? Porque ocorre a transformação. É a nova natureza. É a presença do Espírito Santo no coração do crente. Isso aí resulta em boas obras. Não tem como ser diferente. Entendeu? Então veja, a salvação, a árvore é a salvação, os frutos são as obras. Não é a árvore é as boas obras e o fruto é a salvação. Negativo, é diferente. Entende? Então você precisa prestar atenção nestas coisas. Se você quer saber, presta atenção. Você dá muito valor para o livro de Tiago, na esteira dos ensinamentos que os ministros estão pregando aí nas tribunas, os nossos ministros, né? Na esteira dessas pregações falsas aí. Você dá muito valor ao livro de Tiago. Mas você sabia que a igreja primitiva não lia o livro de Tiago? Não lia o livro de Tiago, entendeu? Não era lido o livro de Tiago nos cultos da igreja primitiva.